E começamos mais um episódio do podcast Conexão Matriz. E hoje, gente, eu trouxe pra vocês uma convidada super especial, inteligentíssima, com um conhecimento grandioso em águias. Se eu falar esse nome pra você, você já conhece, eu acho, aí. E ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, posicionamento e branding. Seja muito bem-vinda, Érica. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu acho que esse encontro já era pra acontecer, né? Um tempinho atrás, mas que bom que aconteceu agora. Tenho certeza que vai. E estou aqui, né, para agregar aí na vida de empresários que estão prontos aí para fazer um novo, né, nesse ano que está entrando aí de 2026. Sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo nesse ano de 2026 para os empresários que vão ser motivados com esse podcast, que um dos intuitos desse podcast é a gente motivar outras pessoas, né, a começar a empreender, a começar a influenciar, porque muitas pessoas estão estagnadas hoje nesse mundo, estão com medo do que pode vir a acontecer por conta de tudo que vem, né, gerando as informações que a gente vai vendo aí nas redes sociais. As pessoas estão com medo de começar a empreender, a influenciar, mas se não começar agora, quando vai começar, né? Nunca. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como começou, o que te levou a se tornar essa referência em posicionamento e branding. Tá, vamos lá. Na realidade, eu vivi uma queda empresarial na pandemia, né, em 2021, mais ou menos. E nessa queda de empresário de 10 anos... eu virei uma empresa. Então, na época, eu peguei aquele boom onde todo mundo estava em casa, tentando fazer alguma coisa, tentando se reinventar nas empresas para, né, vender, sobreviver. Sim. E aí, eu comecei, do nada, fechei minha empresa e comecei a ser uma empresa de marketing. Eu fui ajudar empresários da cidade. E nessa trajetória, eu fui estudar. E aí eu fui videomaker, social media, fazia live com as empresárias o tempo inteiro. E aí eu comecei realmente a entender sobre esse mundo, porque eu estava do lado de lá, né? Eu já era uma pessoa muito presente nas redes sociais com a minha empresa. Então eu fazia provadores, eu já me comunicava muito bem. E aí, daí surgiu isso... não falava de águias, nada disso, mas a imagem da águia, ela sempre foi presente na minha empresa, quando eu tinha. Isso é um ponto que muita gente não sabe. Então, eu já tinha uma imagem no computador, já gostava ali de ter, né, a imagem, tudo que eu construí dentro da minha empresa. E aí, pós-pandemia, eu virei, né, depois dessa crise financeira que eu passei no meu negócio, eu comecei a ir pro digital e ensinar. Qual que era a empresa que você tinha antes? Era algo ligado a marketing? Não. Érica Christian Boutique, era uma loja de moda, aqui no Jundiaí mesmo, mas eu fui lojista. Além de ser lojista, eu trabalhei com vendas a minha vida inteira, né? Então, antes de empreender. Então, para mim, foi um desafio empreender. Mas hoje eu corrijo um pouco a minha história, porque a Érica Christian Boutique, ela foi um sucesso. Ela vendeu muito, ela fechou as portas, porque na realidade nós investimos em um outro negócio e quando veio a pandemia, a gente já estava com essa crise financeira. Então, eu me lembro que quando eu encerrei esse ciclo, eu deixei clientes assim, tipo, nossa... como assim? Você vai fechar? Eu não transmitia que eu estava passando por aquela crise. Mas eu revelei aquilo nas redes sociais, eu não escondi a minha verdade. E eu acho que tá aí a virada de chave de pessoas. E você acha que foi um divisor de águas para você? Querendo ou não, a pandemia foi muito difícil para muita gente. Mas também foi um divisor de águas para muita gente. Igual você saiu de uma era lojista e começou a se representar como mentora, como... começou a se posicionar de outra forma. Eu falo que eu me posicionei ajudando empresários. Não tinha nada a ver com marketing, não tinha nada a ver com mentora, nada. Na realidade, eu tinha meus porquês. Eu tinha meus filhos. Então, eu não tive escolha. Eu falo que o objetivo da virada de chave tem uma palavra, sim, necessidade.
E a necessidade, ela me fez enxergar esse caminho com mais amor. Eu comecei a entender mais profundo o sentido de acordar todos os dias e fazer aquilo acontecer. Então, essa força que eu tive que ter naquele momento, que eu tive que olhar para minha família, olhar para os meus porquês, foi aonde eu fui entendendo que levantar empresários naquele momento, aonde eu passei uma dor também, foi aonde eu fui entendendo que o que eu estava fazendo, eu poderia mover pessoas. Eu não olhava se o vídeo estava bem editado, se estava fazendo estratégias corretas de marketing. Eu queria servir. E ali elas me pagavam. E deu muito resultado. E teve empresas que tipo assim, crescemos juntos, na realidade. Sim. E ali teve várias coisas que aconteceram na minha trajetória, que foi onde eu viajei para os Estados Unidos. Eu fui ver minha mãe porque o meu visto tinha vencido. Então, em 2022 foi ali a virada de chave, aonde eu falei assim, não, peraí, eu preciso voltar mais forte. Eu preciso fazer isso acontecer, de verdade, porque já estava um período doloroso para minha história. Eu dormia 2 horas por noite. Eita. Então, eu acordava já editando o vídeo, porque eu já ia para outro cliente. Eu parava o carro, eu comia no meio do caminho, porque eu já tinha que ter um horário para postar. Então, eu peguei mais ou menos aí 20 empresas sozinha. Que loucura. Foi uma loucura. É uma loucura, porque, gente, se vocês olhar pelos bastidores ali, tem estratégia, isso, tem horário, agendamento de post, tem isso, tem aquilo. Isso. Não é fácil, porque às vezes as pessoas olham o nosso serviço hoje, é um videozinho, é uma foto, é um post, mas tudo determina por conta de uma estratégia que vem por trás. Sim. E aí, 20 empresas, eu acho que você ficou doida, né? Eu fiquei doida. Ainda mais sendo mãe. Mas assim, eu falo para todos os empresários hoje, tenham um objetivo. Visualize aonde você quer chegar. Se você olhar realmente para as dificuldades, você vai parar no meio do caminho. Se você se comparar com pessoas, se você deixar que as pessoas criem rótulos sobre você. Eu quebrei. Então, por muitas vezes, eu poderia também ter desistido, porque se eu quebrei, o que eu teria para agregar na vida das pessoas? Só que eu passei por um processo. Primeiro eu fui para a prática, né? Então eu fui para a prática antes de pegar todo o conhecimento que eu tinha. E em 2022, quando eu fui visitar minha mãe, que meu visto estava vencendo, foi lá mesmo que eu tive uma virada de chave. E aí eu criei a minha frase, seu passado não condena o seu sucesso. Eu acho essa frase lindíssima, porque quando eu falei pra vocês nos bastidores aqui que eu gosto muito de acompanhar vocês, e você é uma mulher que inspira, porque se a gente olhar essa frase que você sempre fala, que tá no seu escritório, inclusive, e você falar sobre a sua história agora, sobre a sua trajetória, tudo vai alinhando junto, né? E aí mostra a força que você tem, com o objetivo também de trazer força pra gente. Sim, e foi aí, quando eu voltei com o seu passado não condena sucesso, aí eu montei o Águia. O Águia, na realidade, ele começou na minha sala, dentro da minha sala, o Águia, na realidade foi Método Águia. E aí foi uma edição, 2, 3, 4, ali na minha sala, trazendo empresárias. Eu falo que eu guardo até hoje, gente, minha primeira apostila fininha. Eu não desbravava o mundo empresarial que eu tinha guardado dentro de mim. Eu ainda era muito insegura. Então, eu falava ali, posta 9, marketing, um posicionamento. Só que, quando eu fui entendendo que não era sobre Águia, um método ali, Águia, qualquer coisa que eu falasse sobre Águia, eu fui entendendo toda a história e trajetória de branding que eu fui construindo. Por isso que hoje eu ensino sobre isso na prática. Porque eu vivi isso, eu construí dentro de uma história, uma narrativa, que é a minha técnica de storytelling. Então, dentro dessa técnica, nasceu depois da 9ª edição, o Águia Summit.
nasceu o Águia Summit memorável, depois foi Dupla Visão, e aí eu comecei a evoluir minha mentalidade. Eu falo que a chave do empresário hoje é mentalidade. Você entender sobre aonde você quer chegar e o destino que você quer alcançar. Sim, com certeza. Então, a mentalidade, aí foi quando eu busquei mais conhecimento fora, foi quando eu fui amadurecer, fui ter mentores para mim também. Então, eu sempre falo, busquem mentores. Hoje eu sou mentora de empresários. Eu não lido com os meus clientes como marketing digital. Eu prezo muito por isso, mas hoje eu lido como carreira profissional deles. Estar no digital hoje não é estar somente por vídeos. É realmente construir uma carreira. Eu costumo dizer para os meus clientes que fecham um contrato comigo que eles não estão fechando... Eles assinam um papel. Sim. Só que comigo eles estão fechando uma parceria. Isso. Porque se eu não tiver em mente essa questão de alcançar as mesmas metas e objetivos que eles tanto almejam, por que eles estão me contratando? Justamente. Não tem o porquê. Então, o papel ele assina. É um papel. Justamente. Mas a gente fecha uma parceria. Não é que a gente vai ser amigo, mas a gente vai gerando uma parceria ali pra gente crescer juntos. Porque se meu cliente cresce, automaticamente eu também cresço. Sim, e aí a visão ela vai ampliando conforme você for entendendo o degrau que você está. Sim. Você querer acelerar demais, assim como eu já quis acelerar muito dentro da minha carreira profissional, você sempre vai ter que recalcular a rota. Então, hoje, a maturidade que eu tenho dentro... Criei o meu método, né? O Águia Destino, hoje, ele é para empresários de qualquer área profissional. Então, assim, o marketing hoje, eu ensino que uma história tem um método e um posicionamento firme, ele só vem quando você cria estratégias reais, onde cria-se uma autenticidade com um brand que realmente você não vai ser uma cópia para ninguém. Essa frase já é comum, mas que uma história ela tem o poder de conectar mais do que qualquer outro produto que você venda ou serviço. Com certeza. Então, eu começo por aqui. E aí é onde eu começo a desenvolver essas pessoas. Na sua visão, o que realmente diferencia um profissional bem posicionado de um que apenas posta conteúdo? É sobre isso. Para mim, hoje, é sobre a sua história. As pessoas hoje compram o seu comportamento. Posicionamento realmente não é o blazer que você tá, o batom vermelho que você passa. Posicionamento não é só você gravar um vídeo bonito. O tempo todo, o seu público e quem confia em você, ele vai reparar o seu comportamento. Comportamento são as suas atitudes, é a sua alta performance. E hoje, para um empresário ele vender bem, para ele superar as expectativas, até mesmo para ele começar a acreditar nele primeiro, antes de entregar qualquer coisa para o cliente dele, ele precisa entender do seu comportamento. O seu comportamento, ele está nos ambientes que você frequenta. O posicionamento hoje, para mim, é você ser seletivo em tudo que você faz. Isso não é ego empresarial. Isso é você ter uma ambição e você saber realmente o que eu nasci para fazer. Por que eu faço o que eu faço? E aí eu bato na tecla, parece que todos os episódios, meus convidados aqui são de diversos nichos e todos falam a mesma coisa. E eu prefiro repetir também em todos os episódios, se for preciso. Quando você vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio, você tem que primeiro saber sobre a sua história. Porque hoje as pessoas, elas só querem abrir algo. Mas não adianta, porque você precisa ter uma história para se conectar com o outro. Sim. E eu costumo dizer também que as pessoas não querem saber só do seu produto ou do seu serviço. As pessoas querem saber quem que é a Érica, quem é a Duda. Eu até brinco, o que eles comem? Que hora eles dormem? Porque as pessoas têm essa curiosidade por trás. E tudo isso vem da história e ajuda também a conectar com o seu telespectador que tá vendo lá no seu Instagram. Isso. Então, eu acho muito importante quando as pessoas vão abrir algo ou têm a ideia de um projeto novo, saber o porquê, o que vem por trás, qual a história que ela vai contar com esse projeto.
Porque as pessoas hoje, elas estão desistindo muito fácil pela dor do processo. E quando você tem clareza do propósito que você está construindo, quando você entende realmente quem você é, o que você faz e aonde você quer chegar, você desenha um trajeto, você cria um roteiro mais leve para sua história. E eu vou falar, assim, algo que eu nunca falei em nenhum episódio, e eu acho que nem meu esposo sabe. Mas esse projeto do podcast, ele veio com o intermédio da minha mãe. Porque a minha mãe, ela trabalha com recursos humanos há anos. E ela, assim, é uma especialista, que você não tá entendendo. Ela trabalha muito bem. E eu quero muito tirar a minha mãe de trabalhar pros outros. Hoje ela é bancária. E eu não quero que minha mãe trabalhe pros outros mais. Só que esse é um projeto que às vezes eu quero que incentive ela também, porque ela tem muito medo de empreender. E eu quero que ela veja esse projeto de uma maneira de, por exemplo, de ver os seus conselhos e falar, não, eu consigo. Porque eu acho muito que a minha mãe tem muito potencial de, por exemplo, abrir um Instagram dela, assim, ó, e começar a dar consultoria para empresas do que ela já sabe. Sim. Entendeu? Nessa parte de recursos humanos, sim, nessa parte de administração, ela fala muito bem. Sim. Então, assim, uma das coisas que me motivou com esse projeto veio pela minha mãe. Sim. E isso nem meu esposo sabia, eu acho. Hoje eu sou mentora de mentores. Hoje eu também sou especialista em criação de método. Então, quando eu fui para fora, que eu fiz uma mentoria com o Alex Monteiro, da No Stop, a primeira coisa que eu entendi é que eu não era o águia. Eu era uma mentora que tinha um conhecimento e vem de uma sabedoria. E toda sabedoria vem de uma experiência. Então, não adianta só você estudar e não ter uma bagagem, não ter uma experiência. Então, hoje, metodologia, ela vem de experiência. Sim. E o que você colocou aqui agora é que você pegou um legado já da sua mãe. Isso também é uma metodologia, ó. Sim. Você pega um legado e você inspira nela e você quer agora, mais do que nunca, colocar ela à frente dessa inspiração. Sim. Porque o primeiro passo é acreditar no objetivo que você enxerga nela e naquela experiência que ela carrega. Sim. Então, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ela já poderia estar pronta hoje, começando a desenvolver pessoas e influenciar, né, sobre a carreira que ela construiu. Sim. Porque eu acho que, assim, ela faz a gestão de pessoas no banco onde ela trabalha, mas ela poderia estar gerindo outras pessoas de outra forma, em outras empresas, ganhando muito mais com o conhecimento dela. E eu acho que é isso que falta também no público que nos assiste. Sim. Às vezes é o pontapé inicial para começar, ser incentivado. Quais são os erros mais comuns que você vê empreendedores cometendo ao tentar construir uma marca pessoal, além dessa de não ter uma história? O maior erro é ela começar querendo olhar para os seus concorrentes. Eu sempre falo isso aqui, ó. Olhe para os seus concorrentes, mas para saber o que está acontecendo no mercado. Então, às vezes, a pessoa ela é tão boa em algo, mas ela quer seguir uma demanda. Tipo, uma esteticista. Eu vou fazer Botox, porque Botox está em alta. Então, hoje, o empresário, a primeira coisa que ele tem que construir, o que eu sou tão bom? Não o que o mercado está me pedindo, porque é onde você vai começar a se diferenciar. E aí você cria uma escala de produtos, seja serviço ou produto. Eu começo a criar uma escala. E nessa escala é onde eu começo a desenvolver, crescer e me diferenciar no mercado. O problema hoje do empresário é porque ele quer seguir uma demanda. Ele não entende que a autenticidade é sobre o que eu posso transferir daquilo que eu sou tão bom quanto. Então, a palavra especialista, ela não está sobre uma modinha ou algo que eu vou construir. Ela não está... A autenticidade, ela vem sobre o que ela realmente gosta e constrói dentro dali. Então, ela cria-se um nome para chamar o público. Ela cria uma estratégia daquilo que ela é tão boa. E aí, ela começa a se diferenciar. E aí, qualquer marketing, porque hoje eu tenho um escritório Águia, que chega para gravar com aquele empresário, ela está pronta. Por que ela está pronta? Porque ela acredita naquilo que ela sabe. E aí ela não vai na modinha. Ela vai no ponto-chave, que ela é tão boa quanto, só que com estratégias diferentes. Como eu falo? De que jeito eu falo?
como eu transbordo aqui na vida das pessoas. E dentro da minha metodologia eu ensino o X e o Y. O X é o produto ou serviço. O Y é aquilo que eu posso servir, agregar. E isso serve para todo segmento dentro do ramo empresarial. Então, é uma construção, mas essa construção ela tem que vir numa base forte de público. O posicionamento hoje, para ele ter muita clareza, eu preciso conhecer o meu público. E aí eu crio uma escala de produtos infinitos. Sim. Aonde ela vai crescer dentro do digital. Um exemplo que a gente pode ver muito, que eu acho que coincidiu muito o assunto, é a empresa WePink, da Virgínia, que eu tava vendo a Samara e o esposo dela dando uma entrevista, que eles falaram que ele não quer o que tá sendo maior relevância no mercado. Eles fazem a própria estratégia deles. Justamente. Coloca um blogueiro. Não, gente, a gente não quer colocar um blogueiro que tá em alta. A gente quer colocar pessoas que estão mesmo dentro da marca. Eles têm todo essa história lá dentro, né? De não ir pela modinha, igual você acabou de falar. Não. Aí é onde você nunca vai se destacar. Sim. Você faz uma... O que está acontecendo com o mercado? A pessoa tem uma formação. Ela pega essa formação e traz para cá. E aí ela vai se perder. Sim. Não é sobre uma formação. A pessoa que compra produto, pode ser o produto Brás, ela compra o produto e começa a jogar para cá. Então, ela não está tendo... Para te falar a verdade, as pessoas estão se perdendo numa identidade. A chave está aqui. É como eu falo, é como eu me comunico. Então, essa alta performance, ela vem de uma construção, de uma base de referência. Então, eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso entregar meu Y para as pessoas acreditarem em mim. Sim. Venda é conexão. Fechamento é confiança. Eu só compro de quem eu confio. Então, para eu gerar confiança, eu preciso dessa base. Realmente. Como que você acredita que o branding emocional influencia na decisão de compra e na conexão do público? É nessa fase de confiança? É nessa fase. É por isso que eu falo. Criam-se, dentro da minha metodologia, eu sento o empresário e busco desde a infância dele palavras-chave estratégicas para essa construção. Porque aí eu já não falo mais com qualquer pessoa de qualquer jeito. Se eu falar uma palavra aqui agora, meu público que me segue vai saber. Se eu falar extraordinário, então vão lembrar de mim. Não é só a águia. A águia é muito forte, sim, porque eu criei tudo isso. Mas a águia vai deixar mais um legado do que uma estratégia para as pessoas que me seguem. Então, traga base. A base de um branding, ela vem de uma estrutura de palavras estratégicas que eu trago para o meu público. É só isso. Não tem segredo. Traga palavras que lembre. Traga coisas que façam eu lembrar, mesmo sem estar presente. Sim. E aí vai fortalecer tanto você, CPF, quanto a sua marca CNPJ. É engraçado que todos os convidados que eu trago aqui, inclusive, eu acompanho muito, né? E você, justamente, se eu escuto a palavra águia ou extraordinário, eu lembro de você. Todo mundo vai lembrar. No primeiro episódio foi a Ana Assunção. Ela fala muito indubitavelmente e sobre vinho. Sim. Então, assim, eu vou lembrando de todos vocês pelo o que vocês falam tanto, né? É todos os dias bate na tecla e acaba que virou um bordão. É um bordão. Então, hoje, por que a minha técnica dentro do marketing hoje é sobre narrativas? A melhor narrativa, a melhor forma de roteirizar tudo isso. O empresário que entra no digital falando de produto sem ele roteirizar, sem criar um bordão, sem entender sobre aquilo que ele está levando para as pessoas, é aí que ele morre. Porque aí ele vai estar vendendo algo que todo mundo faz. De qualquer jeito, de qualquer forma. E hoje isso não conecta mais. Não mesmo. E tem algum exemplo de cliente ou caso que te marcou por causa do poder da narrativa? Uau! Eu tô até pensando aqui, por causa do poder da narrativa, eu acredito que... Eu vou pensar aqui, porque todos usam a nossa técnica.
Mas um que chegou assim e você falou, nossa, esse tem um potencial extraordinário mesmo. Hoje a gente transforma pessoas comuns em extraordinário. Esse é o nosso dever do Águia Marketing. Eles podem até não ficar com a gente até o final, sabe? Aquela coisa de sempre estar com rotatividade, mas é o pontapé. Mas tem a doutora Mariana, que eu falo que ela saiu do óbvio. Ela estava uma profissional de estética totalmente apagada. Ela estava aquela profissional frágil da seringa. E ela se livrou daquela capa de estética. E foi aonde ela foi criando a sua narrativa empresarial de carreira profissional, mas com bordões, com estratégias, com plano de ação. Então, eu acho que foi aí a virada de chave dela. Eu acho que foi um renascimento para ela. Ela foi realmente, e está sendo, inclusive, ainda dentro do Águia, um case de sucesso. Que lindo. Você fala muito de propósito nas suas redes sociais. Porque o propósito tem que andar junto com o empreendedorismo. Sem chamado, não nasce um propósito. Eu fui chamada para desenvolver pessoas e projetos, principalmente quebrados, falidos, ou pessoas que não acreditam em si. Então, esse é meu chamado. O meu propósito, ele veio da dor da minha queda. Então, todo propósito, ela tem uma dor. Então, o ápice do empreendedorismo é isso, é você saber aonde você não pode parar e o porquê. Porque aí você continua. Isso tem que ser mais forte, porque a resiliência, ela sempre vai ter que andar com o empresário. Você sempre vai ter que lembrar do propósito do seu chamado de estar ali construindo, porque é uma base de construção. Então, o propósito, ele te deixa mais leve. Ele te faz ter sentido para tudo que você colocar as suas mãos. O propósito, ele te faz ser uma pessoa realmente de alma no seu negócio. Branding tem que ter alma, e alma vem de propósito. Por isso que nós construímos dentro do brand visão, propósito, tudo alinhado. E isso é o que dá alma para o empresário. Que lindo. Muitas pessoas têm dificuldade de descobrir o próprio propósito. Qual seria o primeiro passo, assim, para quem está nesse processo? A dor. Sair da dor? Não, é buscar na inspiração. As pessoas têm medo de expor a sua dor. Muito. Quando eu comecei, seria mais fácil eu falar, não, eu vendi minha empresa e agora eu tô recomeçando. Não, eu quebrei. Então, da dor nasce o chamado e o propósito. Então, de repente, o que você falou para mim quando a gente começou lá atrás, que você parou, que não fez aquele evento, ali vai ser o ponto de partida para você levantar um grande evento. Amém. Porque todo propósito vai ter uma história, ter um chamado. E o Diamante Lapidado, que eu tinha falado com você, era um projeto antes de eu ter a Maitê, né? E eu acho que, assim, do objetivo é mostrar que todo mundo é um diamante. Justamente. Só precisa ser lapidado. E aí, conforme o seu método, né? Do Águias. O Águia é o destino, é a minha metodologia. Sim. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que todo mundo é um diamante. Só precisa ser lapidado, às vezes. E aí a gente vai ver se a gente volta com esse projeto ano que vem. E a Érica, eu quero que esteja com a gente, se Deus quiser. Primeiro passo, acredite em você. E olhe pra frente e siga. Quando a gente acredita no que eu posso fazer, você vai alcançar um destino e uma força mais de uma autoridade que, de repente, ela tá bloqueada dentro de você. E aí nasce o desbloqueio. Você falou que o primeiro passo é acreditar em si mesmo, né? E você acha que seria um dos passos também a gente não olhar para a visão dos outros? Porque tem vezes que as pessoas chegam na gente só para desmotivar, né? Muitas das vezes não, vai ser sempre. Vai ser sempre. Elas sempre vão querer te levar lá pro seu passado, da onde você foi. Nossa, e como da que onde isso você faz, começou. né? As pessoas fazem isso mesmo. É isso. Sempre assim, mas eu lembro de você em tal época. Isso. Elas nunca vão querer, elas sempre vão criar um rótulo sobre a sua história. E esse rótulo, essa dedicatória, esse jeito seu de levar isso para as pessoas tem que estar muito firme dentro do que você quer, dentro do que você acredita. Sim. Porque senão é aí que você se perde.
A maioria das pessoas estão se perdendo por isso, porque elas sempre querem tentar levar você para aquele passado. Então, aquele passado já virou passado. Alguns segundos atrás já virou passado. Agora, isso daqui, tudo que a gente está fazendo vai virar passado. Então, olhar para frente, olhar para os seus objetivos e acreditar em você é a primeira chave do sucesso. Gente do céu, vou ter que falar pra minha mãe, esse episódio de hoje é pra você, gata. E como manter o foco e a autenticidade em um mercado que valoriza tanto a aparência e os números? Ego. Aí a gente não tá falando de números. A gente tá falando de ego. Ego empresarial. Por isso que eu não lido com os meus mentorados como criadores de conteúdo. São carreiras profissionais. Porque aí você tira o ego. O ego, ele vai te levar à ruína rapidinho, porque ele vai querer que você olhe o que o outro está fazendo, os números, por que fulano não me curte, ou isso, ou aquilo. Não é sobre isso. Eu tenho vários empresários hoje que têm 5 mil seguidores e faturam horrores. Porque hoje, número de seguidores, é ego. Então, deixar de olhar para o ego e olhar para si, e olhar para onde você quer chegar e se destina, essa carreira profissional, vai te fazer mais bem-sucedido. As pessoas perguntam assim para mim, Érica, o que eu faço para, de repente, receber oportunidades? Eu não tenho oportunidades. Ambiência, pessoas. Eu tenho tanta preguiça de quem fala que não tem oportunidade. Você cria oportunidades. Você tem oportunidades. Se você não tem, você cria. Todo mundo tem oportunidades. Todo mundo tem um jeito de fazer aquilo acontecer. Sim. Então, você sempre vai buscar ou um obstáculo ou uma desculpa. Entende? Ou se vitimizar, colocando culpa em algo. Sim, com certeza. E hoje em dia fala-se muito em vender sem parecer que está vendendo. Como equilibrar a autenticidade com estratégia de vendas? Vender é o meu forte. Meu DNA é venda. Você está até com o projeto do Venda Mais? Venda Mais, ele nasceu. A gente vai estar lançando aí a 2ª edição. Quero participar, inclusive. E participe. Eu falo que o Venda Mais veio como um presente para empresários em Anápolis. Porque a venda, ela não é dom, ela é técnica. Então, eu só vou aprender a vender vendendo. Esse é o primeiro passo. Então tá. Então, como eu começo a venda? Pelo branding. Branding tem que ser tão forte nas suas estratégias, nas suas negociações, dentro do método AIDA, né? O AIDA é atenção, interesse, desejo e ação. O que eu estou fazendo? Só que venda hoje, existe técnicas onde eu preciso seguir realmente um passo a passo. Como eu abordo? As pessoas hoje não querem mais fazer follow-up, que é acompanhamento de clientes. Elas querem leads. Uhum. Eu quero leads, eu quero captação. A primeira coisa do tráfego pago, eu quero leads. Mas cadê essa preparação? Sua equipe está preparada? Você faz um follow-up, um acompanhamento raiz ali com essas pessoas? Como eu vou captar? Como eu vou fazer rapport? Como eu me comporto com cada cliente? Vou deixar uma dica aqui, ó. Cada cliente é único. E para você vender hoje, entenda sobre pessoas. Pessoas são chaves estratégicas de negócio. Eu não posso lidar com você, ou com seu esposo, ou com qualquer outra pessoa que estiver negociando comigo da mesma forma. Então, invista em pessoas. Faça isso acontecer investindo em pessoas. Criem bordões estratégicos de rapport com seus clientes. Gere experiência. Hoje o que está faltando dentro das empresas? Experiência. Sim, com certeza. A experiência é a chave da indicação para grandes empresários. Então, o mundo de vendas, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. Por quê? Porque a dor de um negócio começa pela venda. O que adianta você ter um marketing, um posicionamento lindo e não ter vendas? Então,
Hoje a venda, ela começa por isso, por essa base que eu falei aqui pra vocês. Eu lembrei de um conteúdo que ela fez esses dias, que eu até repostei no da Matriz. Eu falei assim, vamos assistir o conteúdo da coleguinha. Que ela falou que marketing, ele é 50-50. É 50% a empresa que você acabou de contratar, 50, mas é 50% também o seu processo lá dentro. Porque não adianta você pagar rios de dinheiro em tráfego pago, em uma empresa para cuidar do seu marketing, e você não conseguir gerar uma estratégia lá dentro, né? Então, a chave é: invista em pessoas. Treine pessoas. Busque conhecimento sobre venda realmente para sua empresa. E não é só ir ali, ouvir um treinamento, copiar no caderninho e deixar isso para lá. Isso não vai fazer a sua empresa faturar mais. É treino, é técnica, é ter um acompanhamento, é ter um planejamento dentro da sua empresa. As pessoas hoje querem números extraordinários, mas não sabem nenhum número exato que a sua empresa precisa faturar. Então, vendas são pessoas. Realmente. Eu acho que ela acabou de me vender uma mentoria, gente. Eu vou ter que entrar em contato com ela depois. Como transformar seguidores em clientes de forma ética e sustentável? Como transformar seguidores em clientes de forma ética e sustentável? Relacionamento. Relacionamento é a base da venda. As pessoas postam, mas elas não se conectam. Então, a conexão, ela vem de um relacionamento mais profundo. E um relacionamento sem diálogo. Hoje, as pessoas querem mais falar do que perguntar. Então, a chave de um relacionamento, pergunte mais. Façam perguntas estratégicas. Quem pergunta mais não vende mais. Sim. E o poder dessa venda estratégica está aqui em perguntas. Conhecer bem quem é o seu público, se relacionar com pessoas. E não é só digital, gente. Uma empresa está além do digital. Com certeza. Se relacionem. Sejam intencional nos negócios. Ser intencional é você estar sempre presente, levando ou servindo. Sirva. Essa via de mão dupla, ela tem que existir tanto com o seu cliente ou quanto você. Então, servir para ser servido é a alma de chave de conexão em vendas. Com certeza. E de onde veio o nome Águia dos seus métodos? Você já falou no início da onde que veio o Águia. Sim. Mas você acha que a questão do animal águia mesmo veio pela força do animal, da ave dali? Ou foi algo que você se inspirava mesmo? Eu vou falar como eu nunca falei em lugar nenhum. Eu adoro coisas inéditas. Eu acredito muito em Deus. Então, a visão hoje, ela realmente vale mais que poder. Hoje eu posso afirmar essa palavra, essa frase. Então, foi uma visão espiritual mesmo que Deus me deu. Por isso que águia, todo mundo é águia. Todo mundo pode ser águia. Mas ser águia é você trazer uma visão de como eu faço aquilo, como eu enxergo aquilo. Por isso que eu estava comentando com a Gabi, né, que ela é minha sócia do Águia, e eu falei, a frase do Águia é Hebreus 11, é você acreditar sem mesmo ver, né, é o poder da fé. Então, eu acredito que o Águia, para mim, não veio de uma coincidência. Eu sei que é uma imagem forte, fala de visão, mas a águia, para mim, ela veio como uma unção espiritual mesmo que Deus me deu. Hoje eu posso afirmar isso. Pela sua história, eu acho também que veio mesmo de um propósito que Deus realmente tinha para o seu caminho. Porque você já acreditava, você já gostava antes mesmo de começar a colocar isso como um método. Eu não criei um bordão com águia. É mais forte do que eu. Então, eu falo que as pessoas que vêm hoje para o Águia ou Destino, nessa preparação que eu sinto que eu já estou preparada para realmente colocar isso no mundo, ela tem uma base muito espiritual. Ela tem uma base que realmente eu falo que eu fui presenteada por Deus. Isso tem uma palavra, o poder da obediência. Eu acho isso lindo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Eu tenho certeza que a gente sempre vai
ter um caminho abençoado, iluminado. Sim. Não adianta a gente só querer ir, né? Tem que ter a fé do coração, tem que pedir a Deus, colocar não só o nosso trabalho, né? A gente tem que orar todos os dias pelo nosso relacionamento, pelos nossos filhos, pela nossa família, objetivos, metas. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perderam muito e elas não acreditam mais no poder da oração. Oração vem de intimidade. Intimidade leva tempo. Sim. E tempo é prioridade. Com então, certeza. O que é prioridade? É aquilo que você coloca como meta todos os dias. E não tem como você ser sucesso, criar uma empresa de sucesso sem antes você ser um sucesso. Primeiro você precisa ser um sucesso. Porque aí tudo que você colocar a mão vai ser um sucesso. Amém. Se você pudesse deixar uma mensagem para empreendedores que estão começando agora, qual seria? Eu preciso falar minha frase aqui. O seu passado não condena o seu sucesso. Eu ouvi essa frase no mundo espiritual. E sucesso é aquilo que eu almejo. Então, a mensagem que eu quero deixar, acredite realmente no poder de transformar o seu eu primeiro, para depois você começar coisas. Coisas são coisas materiais. As coisas materiais hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, ela vai fluir, vai. Desprenda de crenças. Crenças que acham que eu não permito aquilo, eu não posso falar daquilo, eu não posso deixar de viver aquilo. A chave do poder do crescimento está aqui. O seu passado não condena o seu sucesso. É você não deixar a sua história. Não é isso. É você deixar para trás tudo aquilo que te prendeu, tudo aquilo que te trouxe queda. Então, ainda dá tempo. E a minha frase desse ano é o ano milionário. Eu vou viver um ano milionário. Um ano milionário de pessoas. Um ano milionário de coisas, sim. Por que não? Nós estamos aqui plantando. Sim. E um ano milionário de sucesso, principalmente pessoal. Né? Olhar para aquilo que realmente faz sentido na sua vida. E as outras coisas vos serão acrescentadas. E pra gente encerrar, a gente tem uma dinâmica chamada 3 verdades e um conselho. É bem simples. Quero que você compartilhe com a gente 3 verdades que aprendeu na tua jornada empreendedora. Aquelas lições que te moldaram mesmo. E depois, um único conselho que você deixaria para quem está começando mesmo. Você acabou de dar um conselho, agora mais um conselhozinho. Que uma mulher tão inspiradora, a gente tem que sugar umas informações. Muitos conselhos. Eu vou dar de algum tempo agora mesmo. Tá. Eu estou vivendo. 3 verdades e um conselho. Velocidade. Eu vou falar sobre velocidade. Velocidade sem destino, ela não vai te levar ao seu objetivo. Então, diminua a velocidade e entenda realmente o trajeto que você quer chegar. Isso é um conselho, é uma estratégia, é tudo que eu possa trazer aqui neste momento do fundo do meu coração. E um conselho que eu possa dar hoje para as pessoas: planeje bem o que você quer para a sua vida. E planejar é você realmente se inspirar em pessoas que têm uma relevância de sucesso inspiradora, porque essa energia ela vai atrair coisas boas para você. Eu acredito muito em energia. Também. Então se conecte com essa energia, vá em busca disso. Se alinhe a pessoas com o mesmo propósito e princípios, porque vai ter negócios onde você vai crescer ali. Quando você desalinha isso tudo que eu estou falando, não vai dar certo. Realmente, eu acredito nisso propósito, também. Princípios, porque aí tudo que você colocar a mão vai conectar. Tudo. Realmente. Tudo. Isso é energia. E é bíblico também, né? É bíblico. É bíblico. Então, eu falei exatamente o que eu estou vivendo agora, neste momento. Então, viva
o hoje, mas se alinhe realmente com aquilo que você realmente acredita, seja pessoa, negócios, tudo. Faça isso, porque tudo vai fluir na sua história. Érica, quero te agradecer muito por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua trajetória, sua história, sua experiência. Você é uma mulher inspiradora. Eu, assim, já te acompanho há um tempo, mas agora eu sinto orgulho de acompanhar uma mulher tão relevante, uma mulher tão determinada, com um sorriso lindo, carismática. E obrigada por ter aceitado a proposta de ter vindo aqui e contado um pouquinho da sua história pra gente. Eu que agradeço. E logo, logo tem o Águia Cash voltando aí também. Você também vai ser nossa convidada, porque a gente vai fazer uma roda aí de bate-papo de marketing. Ai, eu topo. Porque marketing e vendas tem que andar juntos, sim. Sim, com certeza. É um casamento, sim. Tem que ter estratégias. Então, visões vale mais que dinheiro. Então, você levar a sua visão nesse bate-papo, nessa roda, vai ser muito importante para nós. Com certeza. E eu topo, viu? É isso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e que você continue sendo essa mulher extraordinária. Obrigada.